Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar com vocês a respeito da primeira earnings call chefiada pelo David Zaslav que aconteceu na Warner Bros. Discovery, né, que é essa nova gigante que surgiu depois da fusão da Warner Brothers com a Discovery Inc. Então, vamos lá! E só esclarecendo, né, porque algumas pessoas já me perguntaram, diferente do que eu imaginei, eles não fizeram nada grandioso, eu acho que não deu tempo suficiente deles organizarem, né, uma apresentação muito boa, eles fizeram uma earnings call bem feijão com arroz, né, digamos assim, só falaram as informações e muito mais informações da própria Discovery do que da Warner, né, porque a AT&T acabou de fazer uma earnings call com as informações da Warner, que vocês podem ver inclusive aqui do lado, porque eu já falei desse assunto aqui no canal, né, dessa reunião da AT&T. Então o David Zaslav, ele foi muito direto, né? Foi uma reunião muito legal e muito melhor do que as últimas da AT&T, né? Porque como eu falo sempre aqui pra vocês, a AT&T fala muito mais sobre mobilidade, sobre telefonia, sobre compra de sinal e etc, do que fala da Warner Media, da HBO Max e assim por diante. Então foi uma reunião, né? Foi uma earnings call, na verdade, somente focada na HBO Max, somente focada na Warner Media, na Discovery. Então foi muito interessante a gente ver esse outro lado, né, da empresa, ela recebendo um foco muito maior do que ela recebeu nos últimos anos nas reuniões da AT&T. E o David Zaslav começou a reunião, né, falando que está extremamente satisfeito, podendo finalmente trabalhar com as duas equipes, porque ele teve que trabalhar por muito tempo somente com o lado da Discovery, porque quando uma grande fusão está acontecendo, né, ele, que era o próximo CEO, não poderia falar com o pessoal da Warner Media, né, até que essa fusão tivesse concluída. Então ele está muito feliz que os times finalmente estão podendo trabalhar juntos. Obviamente o time da Discovery ficou na chefia, né, é cada vez mais óbvio que a Discovery meio que absorveu a Warner Media, né, agora a Discovery toma conta da Warner e não uma fusão, né, propriamente dita entre as duas empresas. Mas isso não é nem culpa da Warner, né? É culpa da própria AT&T que deixou a empresa completamente desconfigurada, né? Digamos assim, não existia uma liderança forte dentro da Warner Media. Tinha o John Stankey, que é o CEO da AT&T, né, que até fez alguns comentários a respeito desses assuntos aí nos últimos dias, que deu bastante o que falar, como eu falei no meu vídeo de ontem. E a reunião, além dos David Zaslav, né, que é o presidente e o CEO dessa nova empresa, contou também com o Gunnar Wiedenfels, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele, mas ele é o CFO. Então a gente viu a participação desses dois grandes nomes dentro dessa nova empresa, dois nomes que vieram da antiga Discovery. E caso vocês queiram acessar essa reunião para vocês ouvirem, né, essa reunião, porque eles não liberaram nenhum material visual, eles não liberaram nenhuma apresentação, não liberaram nada do tipo, né? Então, se você quiser ouvir, basta você entrar em Warner Bros. Discovery e depois você acessa aqui, ó, Investor Relations, e você vai ter já na primeira página aqui, né, com a cara dos irmãos à obra, né, ó, Past Event, e aí você tem Warner Bros. Discovery First Quarter 2022 Earning Call, né? Então, aí você tem aqui o webcast. Se você clicar aqui, você vai ver que não tem nenhuma outra opção aqui, né, para você clicar, tem somente o webcast. Então foi uma reunião de 1h10, né, onde eles falaram várias coisas, né, os últimos 20 minutos foram dedicados a responder perguntas, né, como sempre acontece, eles responderam perguntas de vários analistas, mas eu separei aqui os momentos mais importantes, né, dentro dessa 1h10, eu assisti duas vezes, eu assisti uma vez ao vivo e depois eu assisti realmente fazendo anotações, né, porque a gente pode ouvir a webcast depois, então eu fiz algumas anotações. Em primeiro lugar, o relançamento, tá todo mundo querendo saber, não só do relançamento da HBO Max, né, do novo aplicativo da HBO Max, como também do relançamento dessas duas gigantes juntas em um só serviço, que já é quase confirmado pelo David Zaslav, apesar de que ele mesmo falou que eles não têm religião, digamos assim, por nenhuma decisão, então eles podem mudar as decisões conforme o andar da carruagem. Então, quanto ao relançamento, ele falou que eles não têm uma timetable ainda, né? Eles não têm como prever quando isso vai estar pronto. Eles falaram que é a prioridade número 1, que eles vão focar 100% dos esforços nisso. Ele falou também que eles não vão expandir para novos territórios enquanto essa junção não tiver sido concluída e que eles também não vão focar loucamente, né, em aumentar o volume de inscritos. Eles estão satisfeitos com a evolução tanto da Discovery quanto da HBO Max, então eles não vão focar muito dinheiro nisso, porque, como eu disse, a prioridade número 1 é justamente o relançamento dessas plataformas com essa nova cara. Outra informação importante que ele falou também é que o churn rate, ou seja, a taxa de desistência da HBO Max é muito maior do que a da Discovery Plus, né? Ele falou que ficou até surpreso, né, com a taxa de churn da HBO Max e que ele acha que essa taxa vai diminuir bastante
conforme a sinergia for acontecendo entre as duas empresas, conforme você tenha mais opções, e eu acho que a churn rate, né, essa taxa de desistência ser mais alta, eu acredito que seja em decorrência dos filmes terem sido lançados diretamente na HBO Max no ano passado. Então muitas pessoas que queriam assistir Matrix assistiram Matrix e cancelaram, né? Eu acho que muitas pessoas utilizaram a HBO Max como uma substituta do cinema, então acho que isso ajudou, né, essa taxa de rotatividade ficar mais alta. E outro ponto, né, que eles abordaram, que é um ponto que eu falei ontem e que prova o ponto que eu falei no vídeo de ontem a respeito do compartilhamento de senhas. Eles perguntaram diretamente, né, o que o David Zaslav achava do compartilhamento de senhas, se eles achavam que era algo bom, né? Perguntaram alguma coisa nesse sentido e ele falou que a HBO Max está preparada para lidar, né, com esse negócio das senhas, com o compartilhamento das senhas, que eles ainda não veem isso como um grande problema, mas que eles estão de olho, né? Eles têm mecanismos ali, mais ou menos o que o próprio John Stank tinha falado. Então eles não apoiam diretamente o compartilhamento de senhas, mas eles ainda não estão vendo isso como um grande problema que está afetando o bottom line deles, né? Não está afetando o resultado financeiro ainda. E o David Zaslav elogiou bastante, né, a estrutura da Disney, não a atual, né, a antiga estrutura da Disney, com o Bob Iger, com o Alan Horn, com o Kevin Feige. Ele falou que eles querem seguir um modelo parecido. E ele inclusive elogiou o Casey Bloys, né, que é o chefão ali da HBO, e falou que o Casey Bloys tem uma mentalidade de trabalho parecida com essa estrutura da Disney, né, do Bob Iger, do Kevin Feige, do Alan Horn. Então ele tá muito esperançoso, né? Eu acho que o Casey Bloys ainda vai crescer bastante dentro dessa nova empresa. E o David Zaslav inclusive criticou indiretamente o lançamento de filmes que a HBO Max fez no ano passado, ou seja, o lançamento simultâneo, né, nas salas de cinema e na HBO Max, porque ele falou que as salas de cinema funcionam como uma estratégia de marketing pro próprio serviço de streaming, porque os filmes ganham mais credibilidade, os filmes ganham mais peso. Ele usou como exemplo o filme do Batman, que saiu na sala de cinema, ficou um período na sala de cinema e quando chegou ao serviço de streaming tinha muito mais respeito, né, porque o filme tinha feito sucesso nas salas de cinema. Diferente dos filmes, né, do ano passado, por exemplo, Matrix, Duna, etc, que chegaram simultaneamente na HBO Max. Então ele estava de certa forma cutucando o Jason Kilar, né, que fez essa estratégia, que colocou essa estratégia em vigor. E eu particularmente concordo plenamente com isso. Eu acho que valoriza sim quando o filme chega à plataforma de streaming, se você sabe que esse filme já foi lançado na sala de cinema. O Batman tá batendo recordes aí na HBO Max, eu quero inclusive fazer um vídeo só a respeito do Batman, mas isso mostra como o David Zaslav tem sempre uma visão bem interessante do negócio. E ele deu uma cutucada na Netflix, ele deu várias cutucadas na Netflix, na verdade. Ele falou que eles não vão gastar mais do que eles devem para tentar atrair um volume de inscritos. Isso eu vi, né, dentre outras grandes cutucadas ali que ele deu na Netflix, eu vi como a primeira delas. E ele falou uma coisa bem curiosa, que o plano com anúncios, né, que é um plano mais barato, é o plano com maior ARPU, ou seja, o maior ticket médio dentre esses planos é justamente aquele que tem anúncios, porque eles conseguem ganhar entre 5 e 6 dólares por cliente com esses anúncios. Então eu achei uma coisa bem interessante, né, uma coisa que eu particularmente não tinha noção, né, que eles conseguiriam, juntando a assinatura mais baixa com o preço dos anúncios, eles conseguiriam gerar mais dinheiro ainda do que a assinatura premium. E a maior cutucada de todas, na minha opinião, foi quando ele falou: nós somos uma empresa criadora de conteúdo. Ele falou algo nesse sentido, pode ter alguma coisa errada, né, nessa frase, mas pelo que eu me lembre, ele falou: nós somos uma empresa criadora de conteúdo, a gente tem uma equipe, etc, e não somos uma empresa que só assina cheques. Né, eu tenho certeza que essa foi uma grande indireta para Netflix, porque muitas vezes a Netflix compra o produto já pronto, né, enquanto a Warner Bros. Discovery realmente produz grande parte do conteúdo que ela lança. E eles falaram também bastante a respeito da sinergia entre as duas empresas, né, que vai economizar 2 bilhões de dólares. Eles falaram bastante a respeito disso. Eles falaram em um momento 2 bilhões, no outro momento 3 bilhões, a menos que eu tenha escutado errado, né, ou que eles mesmos tenham falado alguma coisa errada nesse sentido. E a nível corporativo, isso é muito interessante, mas eu acho que é ruim a longo prazo, né? Porque muitas pessoas podem perder o emprego, porque sinergia, né, muitas vezes entre duas empresas quer dizer que você tem a mesma pessoa dos dois lados realizando a mesma função, então você pode muito bem cortar metade dessas pessoas. Então eu não acho uma coisa boa para quem trabalha na empresa, mas a nível corporativo com certeza é algo positivo. E aí o Gunnar, né, o Windenfeld lá falou que eles vão modificar a forma como eles apresentam os números. Eles deram a
entender que eles não gostam da forma com que a AT&T apresentava os resultados. Eu não sei se eles vão apresentar mais informações, menos informações, eu só sei que eles criticaram a forma com que a AT&T fazia as coisas, e eu acho que eles não lançaram nenhuma apresentação, nada desse tipo, porque eles falaram que eles ainda não têm as informações finais da Warner Media, né? Eu acho que não deu tempo ainda deles fazerem as contas, deles passarem ali por todos os procedimentos, então eles preferiram não apresentar praticamente nada da Warner Media. Eles só falaram que o resultado ficou 500 milhões de dólares abaixo das expectativas do David Zaslav e que o David Zaslav estava bastante decepcionado com esse ponto. E o David Zaslav falou também que vai analisar bem a fundo os 23 bilhões de dólares que a Warner Bros, né, que a Warner Bros Discovery vão investir nesse próximo ano, justamente porque ele falou que ele não quer reduzir os valores, ele não quer diminuir de 23 para 19, ele só quer harmonizar os processos e as análises para ter um resultado melhor. Então ele quer otimizar os processos, eu acho que ele é um cara excelente para fazer isso. E ele falou um número que eu achei bem assustador até, ele falou que a Warner Bros e a Discovery juntas agora investem 5 bilhões de dólares em marketing, só que ele também não quer diminuir o orçamento de marketing, mas ele quer saber exatamente onde esse dinheiro está sendo investido, se ele está sendo investido de forma correta. Então ele está praticamente fazendo uma consultoria ali por enquanto, né, dentro desses gastos da Warner. Então 5 bilhões é realmente um gasto muito grande. E aí mais uma cutucada, agora não na Netflix, mas na própria chefia, né, anterior da AT&T. Ele falou que a AT&T investia em projetos sem futuro, em projetos que não faziam sentido financeiro, e ele citou a nome a CNN Plus, né? Ele falou em muitos projetos, por exemplo, a CNN Plus, né, que não tinham muito futuro. Então, ele fez uma crítica duríssima, e ele fez essa crítica justamente no momento que ele estava falando do cash flow da empresa, ou seja, do fluxo de caixa, né? Ele falou que a empresa não tem dinheiro, eles movimentam ali 40 bilhões de dólares e não sobra nada, justamente porque eles investiam nesses projetos sem futuro, né? Foi o ponto que parece, pelo menos, que o David Zaslav estava mais incomodado com a chefia da AT&T. Eram justamente esses projetos que eles estavam investindo muito dinheiro e não sobrava dinheiro, e ele falou que a Discovery sempre conseguiu ter um cash flow muito positivo, eles eram uma máquina de cash flow, isso o próprio David Zaslav falou, enquanto a Warner, que é uma empresa muito maior, não conseguia ter um cash flow. E aí o David Zaslav fez uma análise interessante, né, falando que de um lado tem a Netflix com muito conteúdo, mas não tanto conteúdo relevante, do outro lado tem a Disney, pelo menos foi isso que eu entendi, né, do outro lado tem a Disney com muito conteúdo relevante, mas não com uma variedade tão grande assim, né? Não tem muitos reality shows, não tem muito conteúdo adulto, né? A gente tem duas faixas, e ele falou que a HBO Max vai ocupar essa raia do meio, né? Vai ter muito conteúdo, como a Netflix tem, e vai ter muito conteúdo relevante, como a Disney tem. E aí no terceiro round, né, contra a Netflix, ele deu uma cutucada bem forte na empresa, de certa forma se aliando à Disney. Ele falou que a Warner Bros Discovery vai ter muita facilidade para conseguir anunciantes, primeiro porque eles fizeram um pacotão, juntando agora conteúdo esportivo com conteúdo da Warner, com conteúdo da Discovery. Inclusive os analistas perguntaram, pô, mas você vai juntar esportes? A Warner nunca fez isso. O David Zaslav respondeu, nós vamos fazer isso sim, a gente vai juntar um pacotão para oferecer, né, para as marcas aí que quiserem investir em marketing dentro desse grupo, e eles falaram que eles vão ter muito mais facilidade do que outros grupos que ainda não trabalham com marketing e que vão ter muita dificuldade, né, porque a Warner Bros e a Discovery, né, as duas empresas têm equipes de marketing trabalhando no chão, procurando anunciantes, eles já têm uma estrutura, enquanto outras empresas na minha cabeça é a Netflix, porque tanto a Disney quanto a Paramount, eles já têm um trabalho também em cima de marketing, então eu acho que é mais uma grande cutucada que a Netflix vai ter muita dificuldade de entrar nesse negócio dos anunciantes. E aí na hora das perguntas e respostas, né, o analista da Wells Fargo deu uma cutucada enorme, né, na AT&T, falando que eles administraram muito mal a DC, e inclusive fez um comparativo extremamente positivo para a Marvel, né, falou que a Marvel foi muito bem, né, que a DC tá bem atrás da Marvel, então foi mais uma análise, e o David Zaslav parece ter concordado, porque a gente já viu várias notícias surgindo a respeito das mudanças estratégicas ali dentro da DC que ele vai querer implementar. Então, obviamente que em 1h10 muitas outras coisas foram faladas, mas eu acho que o principal eu trouxe aqui pra vocês. Eu queria agora só mostrar um pouquinho mais dos dados, né, que eles falaram envolvendo a Discovery, porque como eu disse, eles não falaram muito da Warner Media. Então aqui eu peguei alguns dados, né, dessa reportagem que o Yahoo Finance fez.
Warner Bros. Discovery informa os resultados do primeiro trimestre de 2022, então acredito que para a mídia lá dos Estados Unidos eles mandaram algumas informações, né, ó. E aqui só o que o David Zaslav falou, eu acho interessante pegar realmente ao pé da letra. Com a Warner Bros. Discovery estamos criando uma empresa de mídia pura, com receitas diversificadas e propriedade de IP, franquias e portfólio de marcas mais atraentes em nosso setor. É importante ressaltar que também temos uma presença global incomparável de pontos de contato para colocar nossos conteúdos nas mãos dos consumidores em todas as telas. Estamos reunindo a estrutura e a organização estratégicas para impulsionar nossa abordagem equilibrada para expandir nossos negócios e maximizar o valor da nossa narrativa, notícias e esportes. Para fazer isso, reunimos uma forte equipe de liderança em uma estrutura simplificada para promover melhor comando e controle e clareza estratégica em toda a empresa. Eu não poderia estar mais animado com a enorme oportunidade à frente. E aqui algumas informações que eu acho interessante, ó. As receitas de publicidade nos Estados Unidos aumentaram 5%, mesmo com uma queda acentuada no volume de assinantes, eles conseguiram aumentar a receita, isso porque eles aumentaram os preços, né? Então é muito comum quando a gente vê um aumento de receita, normalmente não é porque aumentou o número de usuários, e sim porque eles aumentaram, né, o ticket médio. E aqui a mesma coisa, ó, um aumento de 2 milhões de assinantes no trimestre, né, do Discovery Plus. Né, ó, terminou o primeiro trimestre de 2022 com 24 milhões de assinantes, um aumento de 2 milhões de assinantes desde o final do quarto trimestre. Né, e aqui eles colocaram várias informações. Aqui é interessante, ó, as receitas da US Networks aumentaram 7%, em comparação com o trimestre do ano anterior, e aqui a receita de publicidade 5%, e aqui eles falam a respeito da queda do volume de assinantes, 4% menores em relação ao ano anterior. O total de assinantes das nossas redes lineares foi 8% menor, ou 4% menor, excluindo o impacto da venda de nossa rede linear Great American Country. E aqui, como eu gosto de terminar esses vídeos mostrando as ações da empresa, ou seja, como o mercado reagiu a essas notícias, eu acho que o fato deles terem falado que a Warner teve um resultado pior do que o imaginado, né? Eu acho que isso afetou negativamente as ações, e também o fato deles terem falado que não vão lutar ativamente ali para conseguir muitos novos assinantes, que eles vão investir primeiro em juntar as duas plataformas. Eu acho que isso também desanimou um pouquinho os acionistas, e a gente está vendo, ó, depois dessa reunião, uma queda de 4,7%, que não é uma queda tão grande considerando que o mercado está em queda hoje, né? Como vocês vão ver, outras empresas também estão em queda. Mas aqui só pra gente ver, ó, nesse último mês, desde que o negócio foi realmente fechado, né, da Warner Bros. Discovery, a gente tá vendo uma queda de 27 dólares por ação para 20 dólares por ação. Então, eu acho que muita gente que tinha ações da AT&T e agora tem ações da Warner Bros. Discovery estão desovando essas ações, então acho que por isso que a gente está vendo uma tendência de queda. Eu acho que quando muitas dessas pessoas já tiverem vendido, a gente vai começar a ver essas ações subindo. Eu acho que o potencial para essas ações, né, que estão com valor de mercado de 49 bilhões, é na casa dos 100 bilhões aí pelo menos, entrando aí pelo menos na mesma categoria de uma Netflix e de uma Disney. E aqui a Netflix, né, ó, só para mostrar para vocês, continua despencando, hoje com valor de mercado de 89 bilhões, considerando que ela chegou a valer 300 bilhões de dólares no ano passado. A Disney também está em queda, ó, 2,8%, valor de mercado de 211 bilhões. A Disney caiu, mas não caiu tanto assim, né, perdeu uns 100 bilhões de valor de mercado, mas nada perto dos 215 bilhões, né, que a Netflix perdeu a essa altura. A Comcast, com uma queda pequena de 0,58, valendo aí 203 bilhões. Né, com certeza é a empresa que menos perdeu, né, digamos assim, nesse último ano, ó, caiu de 51 para 45, e a Paramount com uma queda de 3,36%. Então o mercado de entretenimento como um todo está apresentando quedas, inclusive o Roku aqui, ó, despencando 7,9% hoje, né, chegou a cair um pouquinho mais ainda, chegou a quase 9% a primeira vez que eu olhei, a queda estava em torno de 9%, então a gente vê, né, que não está sendo um dia muito bom em termos de ações, mas como eu disse, eu realmente acho que em breve essas ações da Warner Bros. Discovery vão disparar. Então pessoal, como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam das informações que eu trouxe aqui, né, dessa earnings call envolvendo o David Zaslav e a Warner Bros. Discovery. Eu esperava um pouquinho mais, talvez de dinamismo, né, foi uma reunião bem feijão com arroz, como eu falei, mas eu acho que eles estão preparando algumas coisas bem legais para o futuro. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!